Muito bem, vamos girar o assunto, falar de entretenimento um pouco, gente. Paulinha, é contigo, eu tô curioso para saber uma coisa. Quem não gostou do novo filme do Borat, hein? O Rudolph Giuliani com certeza não. E parece que o Trump também nem viu, mas também não gostou, sabe aquela coisa? Bom, é bom esclarecer, o Trump não está no filme, no Borat 2, que vocês podem conferir aí no Prime Video da Amazon, quem se interessar em ver a continuação da história desse repórter do Cazaquistão, que agora tem uma filha em cena, né? E aí tem ali a mais polêmica passagem do filme que envolve o Rudolph Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York, é advogado do Trump, e aí eles conseguiram envolver ele numa entrevista fake com a Maria Bakalova, que interpreta essa filha do Borat, então menor de idade, que está ali como se fosse uma repórter internacional na entrevista com o Rudolph Giuliani. E aí acontece alguma coisa que eu não vou contar, que eu não quero dar spoiler aqui, mas isso fez com que os jornalistas perguntassem sobre o filme para o Trump ali a bordo do Air Force One, e o Trump disse o seguinte: olha, não sei o que aconteceu. Anos atrás, ele tentou me enganar, mas fui o único que disse não. É um cara mentiroso. Não acho engraçado. Tudo que sei dele é que tentou me pregar uma peça. E aí, ele tá falando do Sacha Baron Cohen, que é o ator que faz o Borat, aproveitou aí essa onda, foi pro Twitter e escreveu o seguinte pro Trump: Donald, eu agradeço a publicidade gratuita para o Borat. Eu admito, também não te acho engraçado, mas mesmo assim, o mundo inteiro ri de você. Eu estou sempre procurando pessoas que interpretam racistas bufões e você vai precisar de um novo trabalho depois de 20 de janeiro. Vamos conversar. Veja, e o Rudolph Giuliani, que se viu envolvido aí numa das cenas do filme, também fez uma série de tweets falando sobre Borat e falou assim, ó: o vídeo de Borat é uma fraude completa. Eu estava ajeitando minha camisa após retirar o equipamento de gravação. Em nenhum momento antes, durante ou depois da entrevista eu fui inapropriado. Se o Sacha Baron Cohen insinuou o contrário, ele é um grande mentiroso. Paulinha, é muito difícil a gente fazer essa discussão para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, sem dar spoiler, né? Porque as pessoas não entendem direito essa questão com o Rudolph Giuliani. Só eu assisti o filme no final de semana, dei muita risada com o filme. Eu fico pensando, aquele que não assistiu não deve estar entendendo nada do que a gente está falando. Eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Então, quer que eu... Vamos lá, dá um spoilerzinho. Curto. Então não é mais spoiler, se você quer ver o filme sem saber, desliga. A questão é que eles armam uma entrevista fake com o Rudolph Giuliani, e essa comediante interpreta ali uma menina que vai entrevistá-lo, e aí, enfim, já começam com alguns... pequenos flertes, ele tá ali meio tomando um uísque, ela vai fazendo a entrevista, e aí tem uma cena no final que realmente a gente vê que tá tirando ali o microfone, só que ele se deita na cama, no mesmo quarto, junto com essa menina, e aí ele mexe dentro da calça, ajeita ali, né? Daquela ajeitada básica. Hora, o Borat vem vestido de lingerie e começa a dizer que a menina é menor de idade, que não, que então que ele pegue ele, deixa a menina em paz, enfim, cria lá todo um rebuliço. É basicamente essa cena, acho que eu descrevi bem, não sei, gente, o que vocês acham? Perfeito, Paulinha, perfeito. Eu assisti, realmente você descreveu muito bem. Vou começar por quem assistiu. Joel, uma pergunta para você. Eu recebi várias mensagens porque eu achei muito engraçado. Eu gostei do filme. Independente de quem o filme critica, eu acho que a gente precisa saber diferenciar humor de política. É possível isso? Você, por exemplo, ser um cara que seja de direita, como você é, conservador absoluto. Isso é engraçado. Sem exagero. Ver o Borat criticar o Trump e criticou também o Bolsonaro e vários outros ali no filme. Pois é, dá para diferenciar, e dá para diferenciar uma coisa que é até mais difícil, em humor e o que tem graça de ética e moral. E o filme também nos leva a essa situação, porque ele tem coisas tão absurdas, tão completamente fora de qualquer padrão de decência ali, mas são hilárias às vezes também. Então eu ri durante o filme, assim como no primeiro, talvez não seja tão marcante quanto aquele primeiro, lá de 2006, acho, mas ainda assim foi bem engraçado. E, claro, a opinião política dele ali está dada diretamente ali, e acho até que o exagero nela faz também o filme perder um pouquinho, porque é uma coisa que ele faz, ele já fazia desde o outro e continua fazendo aqui, que eu acho que às vezes ele erra a mão.
quando ele pega pessoas famosas, pessoas importantes, isso é uma coisa. Mas muitas vezes ele pega pessoas absolutamente comuns, sabe? Algumas mulheres ali de meia idade, donas de casa, depois ele fica amigo de dois amigos ultralibertários ali de direita também, e ridiculariza essas pessoas, mostrando o absurdo das crenças delas e da conduta delas. De fato, essas pessoas muitas vezes têm crenças absurdas. Mas mesmo assim, qual que é o propósito, sabe, de ficar expondo e ridicularizando uma pessoa comum, não uma pessoa que está nos holofotes ali. Quando ele vai para os holofotes, essa do Rudy Giuliani, essa aí foi quente, porque a entrevista era numa sala com equipe. Não, eu fiquei me perguntando, Joel, como é que eles conseguiram isso? Eu fiquei me perguntando. Pois é. Daí a menina sai dessa sala em que tinha equipe de câmera, vai para um quartinho com o Rudy Giuliani, um quarto com cama, exato. no qual tinha uma câmera escondida. Ali não tinha mais equipe nenhuma, era só ela e ele nesse quarto com cama, uma câmera escondida. Ele se deita na cama, chega a botar a mão ali, mas sabe o que eu acho? Não é abusivo. Tá vendo? Se o objetivo do Borat era pegar o cara, ele devia ter deixado ir um pouquinho mais. Isso, ali, ainda dá pra ele dizer que, não entendi direito. É injustificável. O cara deitou na cama com a menina ali, ele achava que era sem câmera e sem microfone, sem nada. Mas mesmo assim não chegou a acontecer nada e ele não fez nada que fosse assim explicitamente uma coisa sexual. Mas se tivesse feito, não seria crime, então, seria? Ficou ainda naquela zona. Se o Borat esperasse mais 2 minutinhos ali, ele ia destruir a carreira política desse sujeito. Muito bem. Agora vamos para a opinião embasada, né? Aquele que assistiu o filme e que sabe absolutamente tudo. Adrilho, Jorge, por favor. Não, eu vou fazer uma conciliação aqui. Por favor. Eu não sei por que o Trump tá irritadíssimo com o Borat, porque o Trump é filho dileto e direto do primeiro Borat. O Borat, o primeiro filme, esse eu vi, era um libelo contra o politicamente correto. O Trump é um sintoma dos exageros das políticas identitárias e do politicamente correto. O bacana do Borat, pelo menos o primeiro que eu vi, era a iconoclastia. Ele pegava, como disse o Joel, desde pessoas comuns que tinham crenças absurdas, a terroristas do Hamas, a grupos identitários, LGBT. Ele pegava, por exemplo, um cara que estava ensinando humor politicamente correto. E é genial. Essa desconstrução dessa chatice demagógica, hipócrita, do politicamente correto e dos excessos da política identitária, estão todas lá. Mas ele faz isso, Adriano. Ele fazia gozação de países subdesenvolvidos, ou seja, essa coisa da ONU, de dar voz a todo mundo, como se fosse uma grande democracia, e ele pegava e ia exatamente visceralmente nesse ponto. A maioria do mundo é uma porcaria, e ele pegava um país, sei lá, Tanzânia, o Uzbequistão, sei lá qual foi. Cazaquistão. E gozava de uma maneira explícita, pegava o antissemitismo, os preconceitos, as explorações sexuais, e tudo isso era muito legítimo. O problema do humor que eu vejo hoje, eu não vi esse segundo filme, é quando você discorda das premissas, né? Porque às vezes o poder da qual o Borat fazia uma acusação muito interessante, e aí eu concordei com todas as críticas que ele fazia no primeiro filme, às vezes está incrustado exatamente naqueles que querem criticar o poder. Eu dou um exemplo muito crasso aqui, como no Brasil. Às vezes, quando você discorda das premissas fundamentais de um humorista, você não acha graça nenhuma. Quando alguém vai falar, como fazia o Márcio Smelly, o governo é genocida, está responsabilizando outras pessoas pela sua falta de competência, você não acha graça. Porque você não concorda, em princípio, com a base. Eu não sei se o Borat faz exatamente isso nesse segundo filme, mas eu acho que ele tem total condição de restabelecer esse elo com o Trump, que é filho direto e primogênito do seu querido primeiro filme, que é o Borat. Vou te falar, Adriles, o ator do Borat, que a Paulinha sabe bem o nome, Sacha Baron pra mim é gênio, meu. O cara manda muito bem. E no filme, eu posso te falar uma coisa, antes de você assistir. Ele zoa todo mundo. Isso que é bacana. Ele zoa todo mundo. Ele zoa até a Covid-19 nesse filme, pra você ter uma ideia. Sim. Então, assim... Democrático. O foco dele é a direita republicana hoje em dia, né? O foco, sim. Claro, então mudou, né? Mas você tem que interpretar isso, Joel, de um lado humorístico. É engraçado. E eu acho que o humor, ele tem que servir pra isso, é pra zoar todo mundo. E aí eu queria emendar, Paulinha, e perguntar pra você o seguinte, você que acompanha séries, acompanha filmes, aqui no Brasil a gente tem visto como é que tá essa questão de humor e política. E nos Estados Unidos, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente? O que tá rolando aí, por conta até das eleições americanas agora em novembro? O que tá rolando é
várias sátiras a respeito disso, né? O Trump é alvo de muitas sátiras e de boas imitações, né? Tem o Baldwin que faz o Trump no Saturday Night Live. Enfim, eu acho que lá eles zoam mais, e zoam para os dois lados, bem mais do que aqui. Eu tenho essa impressão, assim. E não é sempre que o Trump responde, não, sabe? Às vezes deixa correr e aí fica aquela zona e não retruca. Aqui também tem uma coisa de muito virar uma história, né? Faz um negócio com o Bolsonaro, aí ele responde, aí alguém responde, aí não sei quem se mobiliza. E aí acaba virando uma coisa muito chata, assim, que nem está dizendo, o Borat vai lá e zoa com todo mundo. E é isso, entendeu? E mesmo o Trump dizer que nem viu é bem maravilhoso, porque daí também não dá pano pra manga, porque imagina se ele fosse fazer o quê? Uma defesa sobre, sabe? Como é absurdo. Não, tipo, eu não vi, não gosto, só acho ele truqueiro. Pronto, acabou meio a discussão e segue Borat fazendo o que ele faz e outros também fazendo o tipo de crítica que desejam fazer, né?